Momentos da nossa vida que a gente pensa em desistir. Houve 3 jovens na Bíblia que eles fizeram a diferença. Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar de ser traído, rejeitado e abandonado, eles foram tirados das suas próprias famílias, eles foram tirados do seu lar, da sua vida. E tem momentos que a gente é tirado das nossas coisas que a gente mais ama. Eles foram colocados num lugar que não adorava a Deus de verdade. Eles foram tirados de uma cidade que eles simplesmente adoravam o Senhor dia e noite. Eles clamavam ao Senhor todos os dias. E quando simplesmente o rei convocou aquele jovem, ele simplesmente sentiu um aperto no coração. Está deixando a família, deixando os pais, deixando alguém que ama. E de repente, quando o rei mandou Sadraque, Mesaque adorar a ele, diz na Bíblia que aqueles jovens não se renderam. E o rei ficou furioso. E ele mandou jogar Sadraque e Mesaque dentro da fornalha. Então, de repente, ao momento que eles entraram, aqueles jovens, dentro daquela fornalha quente, eles começaram a andar dentro da fornalha. E o rei pergunta para um de seus soldados: quantos jovens nós jogamos na fornalha? E o soldado responde: meu rei, nós jogamos 3 jovens. E o rei ele se surpreende porque há dentre os jovens um que é semelhante ao Filho de Deus. E ele fica surpreendido porque ele vê os 4 caminhando no meio da fornalha. E de repente o rei mandou tirá-lo daquela fornalha. E ao momento que ele sai, o rei observa que nenhuma parte do corpo deles foi afetada, nem as roupas que eles estavam vestidos foi afetada. E no momento que eles saem, ele chama todos os profetas, os sátrapas, todos aqueles profetas daquela cidade. E fala que haverá uma lei, que é adorar o Rei dos Reis, o Rei que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem momentos na nossa vida que a gente pensa em desistir. Tenta parar, tenta impedir de sair daquele lugar que a gente ama. Tem momentos da vida que a gente é jogado para um lado e para o outro, colocado em lugar e colocado em outro lugar. Tem momentos que as pessoas nos pegam, nos levam para outra cidade, nos levam para outras regiões e a gente nem sabe quem é e quem são as pessoas daquela cidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se consumiram. Eles não abandonaram o Deus que eles serviam. Apesar de chegar numa cidade corrupta, numa cidade que não havia obediência, que havia a maldade e o desespero da alma daqueles homens. Ele foi para uma cidade que não havia o cristianismo, que não havia a falta de amor, que havia tudo ao contrário do que eles viviam na cidade deles. E tem momentos da nossa vida que a gente pensa em parar, tenta desistir, tenta encontrar um meio. Mas no momento que Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado naquela fornalha, diz na Bíblia que Jesus estava lá. Diz na Bíblia também que Jesus ele foi crucificado no meio daqueles 2 ladrões. Diz também na Bíblia que Jesus apareceu no meio dos seus discípulos. O que significa isso, Taylor? Significa que Jesus vai aparecer no meio da sua dificuldade, vai aparecer no meio dos seus problemas, vai aparecer no momento que você está precisando. Sadraque, Mesaque e Abednego precisaram de Jesus e ele estava lá. Daniel precisou de Jesus e os anjos protegeram. Todos os profetas precisaram de Jesus e Jesus sempre estava lá. Jesus nunca deixou um filho dele mendigar o pão. E tem momentos que a gente pensa que Jesus não vai estar no meio dos nossos problemas, no meio da nossa dificuldade. Às vezes a gente se engana que a gente pensa que Jesus não vai estar lá. Tem momentos que todos nos abandonam, todos nos rejeitam, os nossos amigos nos rejeitam, a nossa família nos rejeita,
a igreja nos rejeita, os servos de Deus nos rejeitam. Mas saiba que no momento que você é rejeitado, Jesus está no meio do seu problema. Saiba que no momento que você é traído, abandonado, Jesus está no meio do seu problema. Não adianta dizer que Jesus não está no meio, porque Ele está. No momento que Ele estava sendo crucificado, Ele disse: Pai, perdoa todos estes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava no meio, apesar dele ser rejeitado e ser crucificado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas foi por um propósito bom que Jesus foi morto e ressuscitado. E no momento, os seus discípulos, eles correram para o túmulo para ver o corpo de Jesus. E diz na Bíblia que já não estava lá. E Maria Madalena corre e diz ao discípulo que o corpo de Jesus não estava lá. Ou seja, o que significa isso? Tem momentos da nossa vida que a gente não vai estar lá para ninguém. Tem momentos que Jesus não vai estar lá para nos ajudar. Mas Ele sempre permanece na nossa vida. Ou seja, Ele fica em silêncio. Tem momentos que Ele vai deixar você passar pelas suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, seus choros, suas alegrias. Mas Ele sempre vai estar em silêncio te vendo. Porque assim como fala na palavra de Deus, Ele está sentado no seu trono e de lá do céu Ele está nos olhando 24 horas. Ou seja, Jesus não dorme. Jesus, Ele vê tudo que você faz, Jesus vê tudo que você diz, Jesus vê até seus próprios pensamentos que você pensa. Antes de você pensar, Jesus já sabe. Então, preste atenção naquilo que você faz. Preste atenção naquilo que você está pensando ou quer fazer. Bora colocar primeiro Deus no nosso coração e tentar agradar o Senhor de verdade. Tentar fazer do nosso ministério o ministério de Deus. Fazer da nossa vida uma vida de Deus. Fazer dos nossos sonhos e planos os planos de Deus. Então, não vamos assim deixar os empecilhos e as dificuldades tomar conta do nosso coração. Vamos colocar Jesus no alvo principal, no meio do nosso problema, no meio das nossas dificuldades. Então é isso. Se você gostou, comente, se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Em breve estaremos lançando mais pregações, mais citações e louvores, adoração ao nosso Deus. E fique com essa palavra: não seja um povo medroso, não seja uma pessoa medrosa, não seja uma pessoa que vai abandonar Cristo quando as dificuldades vierem. Mas sempre permaneça, porque no momento que Sadraque, Mesaque e Abednego pensaram que eles seriam mortos, foi ali que Jesus agiu. Então, comente lá, porque Jesus vai agir na sua vida. Então, creia, tenha fé, tenha ânimo, tenha alegria, tenha disposição.